Bom dia, pessoal. Meu nome é João Paulo. Eu vou falar um pouco sobre a glicose. Eu faço parte do grupo do Juan, do Messias, do João Vitor, do João Lucas Amaral e do Aleph. Bom, aqui eu fiz uma introdução sobre o metabolismo da glicose, que tem duas células, sendo bem diferente do metabolismo comum. As primeiras etapas são as ambas, dos mesmos casos. Ou seja, a bactéria teria que quebrar a molécula da glicose em duas, colocando-a na glicólise. Tá. A glicose é uma série de reações que extrai energia da glicose, quebrando-a em duas moléculas de três carbonos, chamadas de piruvato. A glicose é uma via metabólica antiga, que significa que vem evoluindo há muito tempo, é encontrada em grande maioria dos organismos vivos atuais. Bom, glicose ocorre no citoplasma da célula e é dividida em duas fases: investimento de energia e rendimento de energia. Eu resumi essas duas fases aqui, no investimento de energia e no rendimento. Tá, a etapa um, o grupo é transferido de ATP para glicose, fazendo 6-glifosfato-fosfato. A glicose 6-fosfato é reativa, mais reativa do que a própria glicose, e a adição dos fosfatos também prende a glicose dentro da célula. A etapa 2 pega essa mesma molécula que é convertida em seu isômero, chamado frutose 6-fosfato. Aqui, na terceira etapa, é transferido o ATP para um grupo de fosfato, pegando a frutose 6-fosfato e produzindo frutose 1/6-bifosfato. Certo. Etapa 4, a gente pega essa mesma molécula, divide ela para formar dois açúcares com três carbonos, que é o fosfato de dihidroxiacetona, e o gliceraldeído 3-fosfato. Etapa 5 é convertido o gliceraldeído 3-fosfato em duas moléculas que existem um equilíbrio, mas esse equilíbrio é puxado de maneira mais propensa para o lado onde o gliceraldeído fosfato é consumido. Assim, todo o DHAP é convertido no final. Aqui nós já temos a etapa 6, que são duas reações parciais ocorrendo simultaneamente. O gliceraldeído 3-fosfato e o 1/3-bifosfato glicerato. Bom, essa reação é reduzida para o NADH e hidrogênio, que em geral libera energia, que então é usada para fosforilar a molécula. Bom, a etapa 7, 1/3-bifosfato glicerato, doa um de seus grupos do fosfato para o ADP, formando a molécula de ATP e se transformando em 3-fosfoglicerato. Etapa 8, 3-fosfoglicerato é convertido em seu isômero, se resumindo em 2-fosfoglicerato. A etapa 9, essa mesma molécula perde parte da sua água, se transformando em fosfoenolpiruvato, ou PEP. É uma molécula instável, pronta para perder seu grupo fosfato na etapa final da glicólise, que é a etapa que nós chegamos, por fim, etapa 10. Ela doa prontamente o seu grupo do fosfato para o ADP, formando uma segunda molécula de ATP, que perde seu fosfato, ou PEP, e converte-se em piruvato, produto final da glicólise. Bom, aqui nós temos as principais reações que foram citadas anteriormente, que é a fosforilação da glicólise, a conservação e a conversão da glicólise, o fosfato em frutose de 6-fosfato, 1/6 de fosfato, 6-fosfato em frutose, 1/6 de fosfato em gliceraldeído, temos o 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato e, por último, a conversão do dihidroxiacetona fosfato em uma molécula chamada de gliceraldeído 3-fosfato. Bom, aqui nós temos os intermediários da glicólise. A própria glicose, como foi citado anteriormente, a glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1/6 difosfato, ou bifosfato, na verdade,
Dihidroxiacetona fosfato, gliceraldeído 3-fosfato, 1/3 bifosfoglicerato, 3/fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfoenol piruvato, o piruvato e o lactato. Bom, por fim, nós temos o saldo de ATP. O saldo de ATP na glicose é uma das moléculas de ATP, ou seja, a glicose é um processo que ocorre no citosol das células e é a primeira etapa de fermentação. Nela, a molécula de glicose é a quebra de duas moléculas do ácido pirúvico, gerando quatro moléculas de ATP, que no fim, duas moléculas de ATP são utilizadas para ativar a glicose, no início do processo, resultando em um salto de duas moléculas de ATP. Essa foi a apresentação.